E aí, galera do segundo ano, que é o Tauan na voz mais uma vez. Vamos dar prosseguimento aí nos nossos estudos com o PET. Bora para a semana 2, fé. A gente vai seguir falando de Organização e Distribuição Mundial da População. O nosso tema hoje são os indicadores sociais. Os indicadores são dados estatísticos sobre vários aspectos da vida de um povo. Eles retratam o estado social da nação, permitem que a gente possa conhecer o nível de desenvolvimento social. E através deles a gente pode classificar os países como desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. A gente pode, através desses indicadores, avaliar a renda per capita, o analfabetismo, que é o grau de instrução, as condições alimentares e condições médicas sanitárias de uma região ou país. A gente vai ver aqui alguns desses índices utilizados pelos organismos internacionais. A taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e escrever. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma determinada área geográfica, num determinado período. Por exemplo, tudo que é produzido no Brasil em 2020 corresponde ao nosso PIB anual. O PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele é expresso per capita, que é por pessoa, que é baseado no poder de compra dos habitantes. A saúde, quanto à qualidade da saúde da população. A alimentação, que é quanto à alimentação mínima que uma pessoa necessita, que é cerca de 2.500 calorias, e se essa alimentação está sendo balanceada. Quanto às condições médicas sanitárias, é avaliado o acesso ao esgoto, água tratada, pavimentação. Quanto à qualidade de vida e acesso ao consumo, é avaliado o número de carros, computador, telefone, celular, acesso à internet, entre outros itens. Aí tem também o IDH, que ele foi criado pela ONU para medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países do mundo inteiro. O IDH ele vai de uma escala de 0 a 1. O 1 ele não pode ser alcançado por nenhum país, porque para isso ele teria que ter uma renda per capita muito elevada, expectativa de vida de mais de 90 anos, todos os índices, todos os indicadores muito altos, coisa que nenhum país consegue chegar. Assim como não tem como ser zero, porque para isso tinha que ter taxa de analfabetismo muito alta, PIB muito baixo, então ninguém consegue. O cálculo do IDH ele leva em conta 3 principais princípios da sociedade, que é a alfabetização, o acesso ao conhecimento, a renda e também a saúde, né? Leva-se em conta a capacidade do país de oferecer para a população uma qualidade mínima em termos de educação, saúde e distribuição de renda. Aí o IDH ele pode ser muito elevado, que vai de 0,800 a 1, elevado, que vai de 0,700 a 0,799, o médio, que vai de 0,555 a 0,699, e o baixo, que é menor que 0,555. Aí no último índice último ranking que a ONU divulgou do IDH, a gente teve como resultado os países com o IDH mais elevado são a Noruega, a Suíça, a Irlanda, a Alemanha e Hong Kong. E o da Noruega é 0,954. É bem alto, mas ainda não é 1. E entre os menores a gente tem a República Centro-Africana, o Chad, o Sudão do Sul e o Burundi. E o do Burundi é 0,423, da República Centro-Africana 0,381. É muito baixo, mas ainda não é zero. O Brasil está na posição 79. Tem um IDH de 0,761. Não é muito alto, mas ainda é muito alto se for comparado com os países aqui do centro da África. São os menores do mundo. A gente tem aqui um mapa, a gente consegue ver um pouco melhor a distribuição do IDH no mundo. Aqui, vamos acompanhar a legenda. Quanto mais claro está o país, menor o IDH dele. Aqui.
O mais claro é menor que 0,48. A gente pode ver, os mais claros estão aqui na África, bem no centro da África, como eu falei para vocês. Os únicos que não são clarinhos aqui na África, aqui embaixo, África do Sul, Namíbia e Botsuana, Libéria, Argélia e Marrocos, Tunísia aqui, o resto todos bem clarinhos, né? A gente pode perceber também que aqui na América do Sul, a Argentina e o Chile têm o IDH mais alto que o do Brasil. E os mais escuros, a gente tem Estados Unidos e Canadá. Aqui no norte da Europa, onde fica a Suíça, a Irlanda, a Noruega, que são os mais altos. Austrália e Nova Zelândia. Japão e Coreia aqui. Então, os mais baixos estão bem aqui no centro da África, assim como a maioria dos mais altos no norte da Europa. Aí a gente tem também um outro índice, que é o índice de Gini. Ele é utilizado para medir a desigualdade social de uma região. A importância dele, a importância do índice de Gini é porque os outros índices contêm algumas limitações, como o PIB e a renda per capita. Eles medem a distribuição de riquezas, né? Eles não medem a distribuição de riquezas. O coeficiente de Gini tenta fazer isso. Ele tem esse nome porque ele homenageia o cara que criou, que é o matemático italiano Conrado Gini. A preocupação dele era mensurar o quanto um local podia ser igualitário ou desigual, social e economicamente falando. A classificação desse índice obedece uma escala, que vai de 0, que é quando não tem desigualdade, a 1, que é a desigualdade máxima. E, assim como no IDH, é impossível de atingir tanto 0 quanto 1, porque seria um lugar completamente desigual ou completamente igual. Aí, graficamente, a representação do índice de Gini é realizada a partir de uma curva, chamada curva de Lorenz, que mostra a proporção acumulada de renda em função da proporção acumulada da população. O gráfico de Gini revela, portanto, o índice de desigualdade de renda de uma determinada localidade, a partir da curva de Lorenz. De modo que, quanto mais próxima de uma reta a curva estiver, menos desigual será o lugar representado. Nesse sentido, o coeficiente de Gini representa a relação entre o valor da área da concentração indicada e a área total do triângulo retângulo formado. Então, aqui no gráfico a gente vê, aqui é a reta de igualdade total, aqui é a área de concentração e aqui a curva. Aqui é o 0, totalmente igual, e aqui fica o 1, totalmente desigual. Dentro dessa área de concentração está a população considerada, e a curva expressa o nível de desigualdade do local. Aí vamos para as atividades. Aí A1. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Assinale a alternativa que apresenta os indicadores utilizados na determinação do IDH. A. Consumo de calorias, taxa de alfabetização, número de médicos por 1.000 habitantes. B. Taxa de fecundidade, PIB por habitante, população empregada no setor primário. C. Renda per capita, escolaridade, taxa de alfabetização entre adultos e expectativa de vida ao nascer. D. Taxa de mortalidade infantil, valor do salário mínimo, taxa de natalidade. Apenas uma dessas aqui corresponde aos indicadores utilizados para determinar o IDH. A gente vai assinalar qual delas é. A 2. Dentre os 50 países mais pobres do mundo, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, 33 estão situados nessa região. Desnutrição, pobreza, analfabetismo e condições sanitárias precárias exemplificam o lado perverso da globalização, que amplia o crescimento das desigualdades no mundo. O texto acima refere-se a qual continente e, mais precisamente, a qual região desse continente.
A gente pode ver lá no mapa, inclusive eu já dei a resposta, mas no mapa está bem fácil de perceber. A diferença entre renda nacional e renda per capita é que a renda nacional é a soma de todos os rendimentos de um país e a renda per capita é a renda de apenas uma pessoa. A renda nacional é a soma de todos os rendimentos de um país e a renda per capita é o valor médio de rendimentos por habitantes. A renda nacional é o valor médio de rendimentos por habitante em um determinado país e a renda per capita é o rendimento de apenas uma pessoa. A renda nacional é um indicador econômico e a renda per capita é um indicador social. Apenas uma dessas aqui está certa, sobre a renda per capita e renda nacional. Em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase constantes, registrando 0,543 em 2009. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau de... Na hora que a gente estava vendo o coeficiente de Gini, a gente viu isso. As curvas de Lorenz a seguir mostram a renda familiar do Brasil em 1989 e 1999. Aí vamos lá. E o gráfico, a gente tem aqui a reta da igualdade, que é o 0, e a gente tem aqui o 1. Aí a reta é o vermelho, que é a igualdade. Em azul a gente tem a renda em 89, aqui, nessa curva. Em verde, em 99. Aí aqui dentro, a população familiar. Aí a gente vai responder. Com base na curva, o que pode-se dizer da concentração de renda de 89 a 99? Ela aumentou, ela diminuiu, o Brasil ficou mais desigual, menos desigual, ficou a mesma coisa? Aí justifique sua resposta. Por essa semana é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Falou!